Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Estão com saudades do prof? Eu também estou com saudades de vocês. Bom, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, cuidando de vocês, cuidando da família de vocês, não se expondo a riscos, afinal de contas vocês sabem o que está acontecendo no mundo atualmente, toda essa pandemia de coronavírus. Então saibam que é importantíssimo que vocês se cuidem, tá? E para vocês não ficarem prejudicados, para a gente continuar os nossos estudos de história, o Prof está aqui gravando esse vídeo para vocês. Na verdade, isso é o primeiro de muitos que virão aí na sequência, tá? E eu vou gravar esse vídeo para vocês, vou postar esse vídeo no meu canal no YouTube. Então eu já digo desde já que eu espero que todos vocês, ao acessarem o link do vídeo, vão lá para o YouTube, façam comentários, participem, interajam, podem tirar dúvidas, fazer alguma pergunta lá nos comentários que eu vou estar fazendo de tudo para responder vocês, tá bom? Não se esqueçam disso. Como vocês podem ver, eu estou usando um programa aqui no meu notebook, aparece meu rosto no cantinho e eu posso ao mesmo tempo poder explicar para vocês e também posso trabalhar com positivo on, posso trabalhar com imagens, com a internet. Como vocês estão vendo, ó, eu posso trabalhar com várias ferramentas aqui que podem ajudar a gente a fazer uma aula de qualidade, não é verdade? Então, se você está aí assistindo no teu computador ou se você está assistindo no teu celular, preste bastante atenção, tá? Pegue a sua apostila para você acompanhar a aula. Eu também vou abrir a apostila aqui no Positivo On, ok? Vou vir aqui ó, em livros. Depois eu vou falar de outros menus para vocês, como o menu atividades e o menu avaliações. Primeiramente vamos abrir os livros. Vamos vir aqui, primeiro do médio. Deixa eu reiniciar a página. Muito bem. Isso, primeiro do médio, vamos abrir aqui o livro. E então, essa é a primeira parte do vídeo de Egito. Nós já estudamos os 3 primeiros capítulos do livro, tá? Nós vamos começar agora a falar do Egito, serão 2 partes. Esse vídeo do Egito será dividido em 2 partes, tá? O capítulo. E depois eu vou fazer outro vídeo na semana que vem para vocês sobre o último capítulo do livro, tá bom? Ó, vamos lá então, ó, sumário. O capítulo número 1, Introdução aos Estudos de História. A gente já estudou presencialmente lá no colégio. Primeiras comunidades, né? Como que surgiram as primeiras comunidades, como que os seres humanos aprenderam a dominar o fogo, aprenderam a dominar a agricultura, aprenderam a dominar a pecuária. Nós já vimos também ali em Primeiras Comunidades, já estudamos também o capítulo 3, Mesopotâmia, que é o lar das primeiras civilizações, sumérios, os babilônicos, os assírios, nós estudamos isso em sala também, tá? Então hoje nós vamos estudar o Egito, no próximo vídeo também, e na semana que vem nós vamos estar falando sobre os hebreus, os fenícios e os persas, ok? Então como vocês podem ver, prestem sempre atenção no mouse, eu vou estar selecionando algumas partes mais importantes para vocês, então fiquem à vontade para grifar com marca-texto, fazer anotações com caneta, tá bom? E, claro, com o livro de vocês aberto aí para vocês irem acompanhando a aula, beleza? Vamos então aqui, ó, Egito, página 41. Então vamos colocar aqui, página 41, para a gente começar o nosso estudo sobre o Egito, tá bom? Muito bem. Egito, página 41. A imagem da capa do capítulo traz o Rio Nilo, o famosíssimo Rio Nilo, por onde nas margens desse rio se desenvolveu a civilização egípcia, tá? Claro que essa imagem essa fotografia é extremamente recente, mostra o Egito atual, né? O país Egito que hoje existe lá no nordeste da África, tá bom? Mas é importante, é claro, vocês sempre lembrarem que é graças ao rio Nilo que aquela civilização egípcia da antiguidade ela se desenvolveu, tá? Muito bem, vamos continuar aqui, descendo a paginazinha. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o rio, sobre a região, e depois a gente fala sobre os egípcios ainda nesse vídeo, tá bom? Gente, foram os gregos que iniciaram o estudo da história. Esse carinha aqui, ó, o Heródoto de Alicarnasso, ele é considerado o pai da história, né? um dos pais da história.
E ele, aí próximo, lá por volta de 500 a.C., ele fez uma viagem pelo Egito, conheceu aí a civilização egípcia, e ele, como um historiador, né, um historiador antigo, ele tentou compreender como que era possível que a civilização egípcia tivesse todo aquele desenvolvimento fantástico, mesmo eles vivendo em meio ao deserto do Saara, tá? Então, vamos começar aqui a análise dessa página lendo o texto do Heródoto de Halicarnasso, tá bom? Leiam comigo. O que eles me disseram dessa terra me parece exato. Todo homem sensato que ainda não tenha ouvido falar nisso notará, visitando o país, ser o Egito uma terra nova e presente do Nilo. Olha só, ele fala que o Egito é um presente do Rio Nilo, como se o Rio Nilo presenteasse aquela civilização. Se não fosse o Rio Nilo, como que eles fariam agricultura? Como que eles teriam fertilidade, por exemplo, né? Continuando, presente desse rio é também a região que se estende ao norte do lago, a 3 dias de viagem. Quem for ao Egito por mar e, encontrando-se a um dia da costa, lançar a sonda, retirará limo a 11 braças de profundidade, o que prova haver o rio levado terra até essa distância. A maior parte do país é uma dádiva do Nilo, como dizem os sacerdotes, e foi essa a minha impressão. De todos os rios que formam esses territórios por meio de aluviões, não há um que, pelo seu volume de água, mereça ser comparado a um só dos 5 braços do rio Nilo. Então, olhem só, o Heródoto de Halicarnasso visitando o Egito em 500 a.C., olhem como ele escreveu aí em grego, claro, né, tá traduzido para vocês aqui no livro, as impressões que ele teve do Egito e do Rio Nilo, tá bom? Então, uma frase muito famosa do Heródoto é essa, ó, ele diz que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, exatamente por causa das águas, por causa da fertilidade que o rio traz para as margens ali da onde passa o rio. Quando acontece o período de cheia do rio, que é após o verão, quando tem muitas chuvas ali na região, e todas essas chuvas que se concentram no rio, fazendo com que o rio transborde, esse transbordamento do rio faz com que a fertilidade nas margens aconteça e possibilite a agricultura, né? Foi graças a isso que os egípcios formaram uma civilização incrível e que durou aí pelo menos 3.000 anos, né? 3 milênios de governo de faraós no Egito, tá bom? Bom, continuando, olhem só, página 43. Nós temos aqui ó, um mapa geográfico do caminho do Rio Nilo, né? Percebam que a nascente do Rio Nilo, olhem o mouse, a nascente do Rio Nilo ela se encontra mais ali na região central da África e ele corre em direção ao mar Mediterrâneo, ó, ele corre nessa direção, olhem o mouse. Ele corre nessa direção até ele desaguar aqui no mar Mediterrâneo. Então o Rio Nilo ele deságua no mar Mediterrâneo, mar salgado, o mesmo mar Mediterrâneo que é aquele mar que fica entre África e Europa, tá? Muito bem. Percebam que o Rio Nilo ele é formado por vários outros rios. O Rio Nilo Azul, o Rio Nilo Branco, entre outros, tá? Que formam o Rio Nilo. Muito bem, vamos continuar aqui. Ó. Tem mais um trechinho do Heródoto de Halicarnasso, lá na obra chamada História, que ele escreveu, e ele tentou, nesse trecho, observem comigo, ele tentou explicar o porquê que aconteciam as cheias do Rio Nilo. É bem interessante esse texto, leiam comigo rapidinho. Tinha, entretanto, o maior desejo de saber por que o Nilo começa a encher lá no solstício de verão, no fim do verão, tá? Prosseguindo gradativamente a cheia durante 100 dias, e por que razão, enchendo por esse espaço de tempo, ele se retrai, baixando de maneira notável e permanecendo pouco volumoso durante todo o inverno, até o novo solstício de verão. Explicaram esse movimento das águas do rio Nilo de 3 maneiras, 2 das quais não merecem discussão, limitando-me, portanto, a indicá-las. De acordo com a primeira, são os ventos estivais que, desviando com seu sopro as águas do Nilo, impede as águas de ir para o mar, ocasionando a cheia. Todavia, às vezes não sopram esses ventos, e nem por isso o rio deixa de encher. Além disso, os ventos estivais, se os ventos estivais fossem a causa da inundação, em todos os outros rios que correm em direção contrária a esses ventos verificaria-se a mesma coisa, sobretudo por serem eles menores e menos rápidos. Então a primeira hipótese dele do porquê aconteciam as cheias do Rio Nilo, e ele tentando explicar e entender isso em 500 a.C., era os ventos, né? A ideia dele, os ventos forçavam a água a voltar do mar e isso fazia com que ocorresse enchente. Claro que não é esse o motivo da cheia do Rio Nilo, tá? A segunda versão é ainda mais absurda, embora, a bem dizer, encerre qualquer coisa de maravilhoso. Dizem que o oceano envolve toda a Terra e que o Nilo está sujeito a inundações porque vem do oceano.
Também não é, né, pessoal? Claro que a enchente do Rio Nilo, deixa eu deixar bem claro, ela acontece por causa das chuvas do verão, tudo bem? E qual era a terceira explicação dele? A terceira explicação é a mais falsa, na visão dele. Com efeito, pretender que o Nilo provém de fontes de neve e que corre da Líbia, passando pelo centro da Etiópia e penetrando por ali no Egito, equivale a não dizer nada. Como poderia ser formado por fontes de neve se vem de um clima muito quente para um país igualmente tórrido? Quem quer que seja capaz de raciocinar com justeza sobre o assunto encontrará muitas provas de não ser verossímil que o Nilo provenha da neve. Tá? Realmente, as hipóteses que ele levantou, ele não tinha conhecimento científico ainda na época para ter certeza sobre isso. As hipóteses que ele levantou são interessantes, porém, a verdadeira explicação do porquê o Rio Nilo passa por uma cheia no verão, no fim do verão, é as chuvas, tá bom? Então, olhem aqui ó, esse desenho, ó. Fevereiro a março, que é a melhor época, é a época da colheita, né? Percebam como o Rio Nilo ele fica menor. E de agosto a setembro, quando ocorrem as chuvas, o Rio Nilo ele transborda, né? As margens, e olhem o mouse, ó, é nessas regiões aqui transbordadas pelo Rio Nilo que as plantações aconteciam, tá? Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho sobre a região, pessoal. O Egito ele é cercado por muitos desertos. O deserto do Saara, o deserto também da Arábia. Ao norte do Egito nós temos o Mar Mediterrâneo. Ao sul do Egito nós temos mais deserto. Então, como que seria possível uma civilização tão incrível, tão desenvolvida e tão rica se desenvolvesse naquela região ali tão desértica, não é verdade? Graças ao Rio Nilo. Deixa eu virar minha página aqui. É graças às cheias do Rio Nilo, olha só, graças às cheias do Rio Nilo somadas ao trabalho dos egípcios que possibilitaram a prática da agricultura e o desenvolvimento da civilização egípcia. Então não bastava apenas a existência do rio, concordam? Os egípcios precisavam fazer obras, barragens, diques, canais de contenção de água para que essas cheias, por exemplo, também, assim como lá na Mesopotâmia, lembra do rio Tigre e Eufrates? Assim como lá na Mesopotâmia, o rio Nilo poderia ser desastroso às vezes, poderia destruir cidades inteiras, povoados, né, arruinar a agricultura. Então eles precisavam de muito trabalho, muitas obras para poderem viver ali e controlar a força da natureza representada pelo rio Nilo, tá bom? É legal que o local onde eles viviam, olhem só esse outro mapa, tá? Percebam aqui, esse mapa ele mostra um pouco do clima. Aqui um dos locais da nascente do Rio Nilo é frio de montanha, tá bom? A maioria da região onde o Egito era e onde o Rio Nilo corre, percebam que a legenda vermelha se refere a clima desértico, né? Então é óbvio que é graças ao Rio Nilo, como o próprio Heródoto diz, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, é por causa do Rio Nilo que aquela civilização incrível se desenvolveu naquela região, tá bom? Nós costumamos dividir o Egito Antigo em duas partes, pessoal. Essa parte aqui que é mais alta, tem mais montanhas, olhem o mouse. Essa parte aqui é chamada de Alto Egito, porque é mais alto em altitude, tá? E essa região aqui, ó, onde o rio deságua no mar Mediterrâneo, é chamado de Baixo Egito, porque a altitude é menor, é mais próximo do nível do mar. Então não confundam, tá? Aqui é Baixo Egito e aqui é Alto Egito, tudo bem? E foi aqui que se desenvolveu, desde pelo menos 5.000 a.C., foi se desenvolvendo a civilização egípcia. Como? Olhem o mouse. Vários povos chamados de berberes, povos nômades que habitavam o deserto, que eram nômades, começaram a se fixar aqui ao redor do Rio Nilo, várias tribos, e essas tribos vão começar a se unir e vão dar origem ao Egito Antigo, tá bom? Muito bem. Então, ó, vamos descer aqui um pouquinho agora, podem ir acompanhando com o prof. Então, durante as cheias do Rio Nilo, quando acontecia a cheia trazia consigo matéria rica orgânica, né, o humus, que é a fertilidade. Graças a essa fertilidade levada em direção aí a todo o Rio Nilo que seria possível fazer grandes plantações, tá? Principalmente plantações de trigo e plantações de cevada, que eram esses dois produtos, esses dois cereais eram a base da alimentação egípcia, tá bom, pessoal? Bom, é claro, eu já falei agora há pouco, né? Era importantíssimo que os egípcios fizessem obras, fizessem obras de engenharia,
como barragens, por exemplo, para poderem controlar o rio e poderem aproveitar da melhor maneira a cheia do rio, e também evitar que durante uma cheia, essa cheia pudesse ser desastrosa, né, pudesse destruir cidades, por exemplo, tá? Então, é óbvio que para que a civilização egípcia fosse estável, ela dependia da intervenção humana no rio Nilo. Então, a intervenção humana através de obras, através do trabalho, dos egípcios que possibilitou aí o desenvolvimento dessa civilização incrível, tá bom? Os egípcios também, claro, para construir tantas obras, até mesmo as pirâmides, eles precisavam de muito conhecimento, olhem o mouse, conhecimentos matemáticos, conhecimentos sobre astronomia, o calendário deles também era bem interessante, e a própria religião egípcia, que a gente vai falar já já no próximo vídeo, a própria religião egípcia também adorava demais, aí estava relacionada também ao rio Nilo, tá bom, pessoal? Bom, podem virar a página 46. Se vocês acharem que está muito rápido, vocês podem voltar o vídeo. Isso é uma vantagem de vocês estarem vendo no YouTube, não é verdade? Vocês podem voltar o vídeo, ouvir uma parte de novo, um trecho de novo, podem pausar o vídeo para responder alguma coisa, para fazer alguma anotação, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui a pergunta, essas duas perguntas querem saber por que o Heródoto, por exemplo, pergunta número 1, por que o Heródoto disse essa frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Eu já expliquei ali atrás, né, pessoal? O Egito, na visão dele, era uma dádiva do Nilo, porque não existiria civilização egípcia se não existisse o rio Nilo ali. Se não existisse rio nenhum ali, como que uma civilização poderia ter se desenvolvido naquela região, né? Muito bem. 2. Pode-se afirmar que essa expressão, que atribui simplesmente ao rio Nilo a grandeza da civilização egípcia, é completamente verdadeira? Não, né, galera? Não é apenas por causa do rio que a civilização egípcia é tão importante e incrível. É também por causa da sabedoria dos egípcios, dos conhecimentos, dos desenvolvimentos que os egípcios proporcionaram em áreas como matemática, astronomia, engenharia, as próprias pirâmides. Até hoje ainda existem dúvidas sobre como que as pirâmides teriam sido construídas, né? O que representa, galera, o quanto que eles eram super inteligentes e sabiam muito sobre engenharia, matemática, construções, né? Realmente não deve ter sido nada fácil construir pirâmides tão grandes e complexas como aquelas que eles construíram, tá? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os egípcios. Deixa eu virar minha página. Bom, vamos falar um pouquinho sobre eles para a gente encerrar essa primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, gente, grifem isso daqui, ó. A organização social do Antigo Egito era estamental e marcada pela desigualdade. Ou seja, haviam pessoas lá no topo da sociedade, pessoas consideradas privilegiadas, e esse privilégio vinha do nascimento. Por exemplo, um filho de um faraó seria de uma família rica, nobre, importante, poderia até ser um faraó um dia, enquanto que uma pessoa que nascia numa família de camponeses, ela não teria possibilidade de mudar de vida, ela teria que seguir o pai e a mãe, teria que ser camponês também. Nós chamamos isso então de uma sociedade estamental, como se fosse uma sociedade fechada. Como a pessoa nasceu, ela fica pro resto da vida. Se ela nasceu de filhos de soldados, ela provavelmente seria soldado. Se ela fosse filha de nobres, proprietários de terras, ou nascesse de filhos e filhas de sacerdotes, sacerdotisas, essas pessoas também seguiriam os rumos do pai e da mãe. Então era uma sociedade estamental, era diferente da nossa de hoje em dia. Hoje em dia você não necessariamente precisa seguir os passos do seu pai e da sua mãe, você pode seguir outra coisa na sua vida. Porém, no Egito e também na Mesopotâmia, isso é muito parecido, Egito e Mesopotâmia nesse ponto, a sociedade era estamental. Como nasceu, fica pro resto da vida. E claro, havia muita desigualdade. Uma pequena parcela desfrutava de privilégios, enquanto que a maioria da população não tinha qualquer tipo de privilégio, tá? Tinha que trabalhar bastante. Então, claro, quem que estava no topo dessa sociedade? O faraó, né? O faraó, ele era, ao mesmo tempo, o líder religioso, porque ele era considerado na religião egípcia um descendente dos deuses, e isso explica por que ele era tão obedecido, tá? E, claro, os familiares do faraó, os familiares dele também eram muito privilegiados. Abaixo do faraó vinham os sacerdotes. Os sacerdotes, por serem líderes de templos religiosos aos vários deuses egípcios, os egípcios eram politeístas, os sacerdotes também eram muito respeitados, muito ricos, tá? E também altos funcionários do governo, como os escribas, por exemplo. Escribas, os funcionários que cobravam impostos, os funcionários que ajudavam aí o faraó a governar, tá bom?
Abaixo dele vinham quem? Ó? Vinham os escribas, outros religiosos de menor importância, funcionários de menor importância, tá bom? Podemos considerar ainda nessa classe os artesãos, tá? Comerciantes e os grandes proprietários de terras. Então abaixo, aqui no primeiro parágrafo tem os caras que estavam lá no topo e aqui nós temos os caras que estavam mais no meio, tá bom? Podem grifar tudo isso. E quem que estava mais embaixo, né, pessoal? Quem que realmente era a maioria da população, né? Claro, ó, o grupo mais numeroso era sim o composto por camponeses. Eram os camponeses que eram o grosso da população, era a maioria da população era formada por camponeses. Os camponeses tinham que trabalhar nas terras do faraó, todas as terras eram do faraó, não existia esse lance de propriedade privada como tem hoje. Todas as terras eram no faraó, então os camponeses tinham que trabalhar para ele, pagar impostos para ele, e nas épocas que o rio estava cheio, que não dava para plantar, eles tinham que trabalhar em outras coisas para o faraó, como as construções, por exemplo, pirâmides, por exemplo. Tá? E abaixo dos faraós, nós temos também, abaixo dos camponeses, claro, vêm os escravizados, né, que não tinham nenhum tipo de direito. Esses escravizados podiam virar escravos por dívidas, então ela virava escrava de alguém até pagar sua dívida, ou por guerra, tá bom? Olhem aqui imagens, artes egípcias descobertas graças à arqueologia, tá? Olhem que interessante, aqui o trabalho do escriba, aqui o trabalho dos pecuaristas, né? Artesãos, muito bem. Ótimo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, mostrar algumas coisas para vocês. Essa é a pirâmide social do Egito para vocês compreenderem melhor. Lá no topo estava o faraó e a sua família, tá? Abaixo dele vinham os nobres e sacerdotes, depois soldados, depois escribas, depois comerciantes, depois os artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Quanto mais você estivesse abaixo dessa pirâmide social, menos privilégios, claro, você tinha. Não é verdade? Aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem de como era o Egito. Olhem que incrível, tá? Que incrível. Aqui também, ó, para vocês terem uma ideia. Olhem que fascinante. Isso é realmente fascinante. O Egito chegou a ter milhões de pessoas vivendo ali, claro. A maioria, hoje em dia, só sobraram as grandes construções, como as pirâmides, por exemplo. Essas pequenas construções aqui eram feitas de madeira, tijolos de barro, portanto, elas não sobreviveram há tanto tempo, né? Elas não sobreviveram até hoje para contar a história. E aqui uma múmia, né? Muito bem. Vamos voltar aqui pro livro de vocês. Deixa eu ver quanto tempo que esse vídeo já tem. 22 minutos, eu vou finalizar ele então, tá bom? Ó, esse aqui é o último trechinho que eu vou falar rapidamente. Bom, por que as pessoas não se revoltavam contra toda essa desigualdade? Porque o faraó, ele era considerado um deus, e isso explica tudo, tá? Quem que vai desafiar um deus? Quem que vai questionar um deus, na verdade? Então a religião egípcia controlava inteiramente a vida dessas pessoas, tá bom? As distinções sociais eram visíveis aí pelo vestuário, pelas habitações que eles viviam, né? Os mais privilegiados viviam em casas melhores, os menos privilegiados viviam em casas piores. Estão escutando o passarinho? Tá animado aqui. Muito bem. E mesmo apesar da desigualdade social, pessoal, acredita-se, graças a documentos da época, vestígios arqueológicos, considera-se que mesmo até os mais pobres tinham uma alimentação boa, uma alimentação de qualidade e com uma grande variedade de comidas. Isso graças a todo o trabalho que eles faziam na agricultura. Eles colhiam muito alimento, eles até vendiam alimento para outras regiões, faziam comércio desse alimento para regiões próximas. Olha o tanto de coisa que eles plantavam e cultivavam. Ó. Além do trigo e da cevada, que eram os principais alimentos, eles também cultivavam cebola, alho, nabo, rabanete, pepinos, alface, tá? Também comiam frutas como uvas, romãs, figos, tâmaras. Eles usavam a tâmara, por exemplo, também para fazer doces, tá? Também as uvas, que eram usadas para fazer vinho, também para adoçar alimentos. Também faziam isso com mel de abelha, ok? Eles também criavam animais como gado, carneiros, gansos, patos, pombos, caçavam outros animais como gazelas, algumas aves e, claro, pescavam no Rio Nilo, né? E também lá no Mar Mediterrâneo, lá no norte, tá? Muito bem.
Aqui mais uma imagem, uma arte egípcia, para a gente poder compreender um pouquinho melhor como que era, como eles se consideravam. Olha, percebam a cor da pele deles, os egípcios sim, os egípcios eram negros, tá? Muito bem, tá? Eles fabricavam ainda pão, queijo, vinho, cerveja. A gente costuma atribuir aos egípcios a invenção da cerveja, né? A cerveja é feita com a fermentação da cevada, por exemplo, ou do trigo. E acredita-se que a descoberta da cerveja tenha sido feita pelos egípcios. Tá bom? E eles também cultivavam azeitona, que é a azeitona, a frutinha da azeitona, né, que a gente come, ela vem de uma árvore chamada oliveira, tá bom? E para fazer as carnes durarem bastante, como não tinha geladeira, eles curavam aí a carne e os peixes com bastante sal para fazer com que a carne durasse mais, beleza? Bom, ótimo, galera. Vocês vão ver agora, terminando esse vídeo, vocês vão ver a parte 2. Feito isso, vocês todos, prestem atenção, galera. Eu quero que todo mundo faça isso, podem se cobrar aí. Vocês vão vir aqui, ó. Eu vou postar esses vídeos aqui no menu, olhem o mouse, menu atividades. E depois, se vocês verem os vídeos, vocês vão aqui no menu avaliações, e percebam que eu já postei aqui para vocês, um exercício sobre Egito Antigo, com 12 questões, tá? 12 questões. Depois eu vou aumentar aqui o prazo disso aqui para vocês, vou dar uma semana a mais. Já está aqui as questões sobre o Egito Antigo, todos devem fazer, isso aqui vale nota, beleza? Depois, claro, já tem os exercícios sobre hebreus, fenícios e persas. Beleza, galera? Então vamos finalizar esse vídeo aqui. Já retorno com a